Transforma Mútua Podcast. Olá, você que é apaixonado pela engenharia, pela agronomia, pela geociência, ou que também tem interesse em saber como atuam os profissionais dessa área. Fique ligado, estamos dando início a mais um Transforma Mútua Podcast. Aproveita para ativar o sininho lá para que você não perca nenhum episódio, curta e compartilhe as páginas, esse conteúdo e também a página da Mútua. A entrevistada de hoje é a Ana Carolina, ela que é engenheira civil há quase uma década, atua, tem especialização, atua também com grandes obras. E Ana Carolina, quem é Ana Carolina, tanto na vida profissional, pessoal, e por que escolheu a engenharia civil? Olá, boa tarde, Sérgio. Sou Ana Carolina, tenho 29 anos, atuo na profissão desde que me formei, já se fazem quase 10 anos, 8 anos. Sou especialista em regularização de imóveis de grande porte, né? E eu escolhi a engenharia civil por ser totalmente de exatas. Durante a formação aí do ensino médio, né, o colegial, sempre tive muita aptidão com física, matemática, e isso me fez levar a essa escolha. Também por ser apaixonados por grandes obras. Então, sempre quando passava dali numa ponte ou num edifício muito grande, ficava sempre na curiosidade de saber quem tinha projetado, como tinha sido aquilo ali para chegar, né, naquele ponto final, a dinâmica da obra. Então, tudo isso me fez chegar até onde estou. Paixão por grandes obras, descobrir como aquilo ali é feito, o que tem por trás, os bastidores. O que mais desafia o engenheiro civil no processo de regularização de grandes obras? Certo. Hoje a regularização, ela trata muito com o governo, né? É totalmente ligado à legislação. E essas legislações, elas variam muito de locais, de estado, elas têm atualizações constantes. E a burocratização desse sistema hoje é um desafio para nós profissionais. Burocratização de processos, né, do entendimento da lei, é o que mais trava. Como se dá esse alinhamento entre município, estado, governo federal, em projetos que exigem múltiplas licenças e autorizações? Certo. Feita uma conversa dali entre, né, município, estado, tem sempre uma lei que a gente chama de lei-mãe, né, que ela ramifica dali portarias e decretos, né, e essas licenças, elas são conversadas em cada órgão. Então, um edifício que hoje precisa de muitas licenças, não é só em um lugar, é meio ambiente, é aprovação de prefeitura, de administração aqui em Brasília, né, no caso, nós não temos prefeitura, temos administrações, que é a CAP. Então, assim, eles conversam entre si e geram e lançam as portarias, os decretos, as legislações. Como é que se dá esse processo de documentação, as etapas, para que se legalize o empreendimento na obtenção de habites? Certo. Hoje a gente começa falando de regularização, tratando do imóvel em questão. Então, a gente aprova um projeto, o projeto que vai ser executado, ele é aprovado, né, de acordo com os parâmetros estabelecidos por aquele local. Em seguida, nós conseguimos a autorização de obra, que é o alvará de construção, que ele nos permite construir. E após isso, a verificação de que a obra foi concluída é através do ABITS. Então, o ABITS hoje é o ponto final e a aprovação do projeto, o ponto inicial de uma regularização. Cada município tem suas próprias leis, não é isso? Certo. Às vezes você chega no município, tem uma ideia de uma forma, outra de outra. Como é que você se lidar com esse processo de variações? A gente tem que fazer logística, né? Contatos também. Às vezes tem que se deslocar até o local, porque muitas das vezes isso não está automatizado, é muito presencial, face to face. E a gente precisa buscar o conhecimento. Muitas das vezes ele não chega até nós. Mas é totalmente possível, apesar de mudar, assim, de local para local, a base é essa que eu te falei, a aprovação de projeto, alvará e ABITS. Ela é bem como se fosse uma regra, posso se dizer.
Se você está curtindo o programa, compartilha com engenheiros, agrônomos, geociência, com seus grupos de amigos, espalha esse conteúdo para todas as suas, também para suas redes sociais e para aqueles grupos de WhatsApp. Mas em sua experiência, quais são os principais entraves que levam obras a ficarem irregulares? E como evitá-las? Como falei lá no início, a burocratização do sistema, Sérgio, é uma coisa que faz os interessados, né, os proprietários, a ficarem, de certa forma, ali relutantes em dar entrada por conta do tempo que demora para se aprovar, para conseguir a licença, né? E eu acho que a melhor maneira de se evitar isso, obras irregulares, é trazendo a transparência para as pessoas, né? A informação chegar até as pessoas de uma forma mais fácil, a automatização de sistema para que a pessoa não precisa se dirigir até o local, ela consiga fazer tudo ali online, do celular, né? Facilitar também para o interessado dessa forma. Você houve alguma dificuldade assim que você se formou, de estar lá no canteiro, como mulher? Como foi tua experiência como mulher dentro da obra mesmo ali, comandando vários homens ali? Certo. Conta aí pra... Certo. Tive experiência, né, em obras de grande porte, galpões logísticos, né, centros de distribuição, Porque a maioria é homem, né? A maioria, 90%. na sua maioria são homens, né? Sim. E graças a Deus não tive experiências ruins. Tive uma receptividade muito boa. Fui logo que me formei para o canteiro, então cheguei lá com pouca experiência, na humildade, fui conquistando a galera, né? Fui aprendendo muito com eles, e aí foi uma troca muito boa enquanto estive no canteiro. Assim, não me recordo de nenhum tipo de preconceito, algo que me paralisasse, muito pelo contrário. Fui muito bem aceita. Mas eu sei que isso pode ser um caso à parte. Eu sei que existe, sim, né, ainda muito julgamento, muito preconceito, ainda onde estamos. Mas assédio, né? Assédio. Assédio, ele existe não só por ser mulher, né? Ele já existe num ambiente corporativo ali, com qualquer classe e gênero. Mas eu acho que você evita isso também, de certa forma, na maneira como você se posiciona dentro do canteiro, dentro de qualquer repartição, sendo mulher dentro da engenharia civil, né? Mas foi muito tranquilo comigo, em específico. Fazem em torno de 3 anos já que eu conheci o sistema com FEA, CREA e Mútua. Comecei com o presidente Joel Krieger, fazendo matéria para nossa revista. Inclusive gostaria de mandar um abraço para o presidente, também para o Felipe Pasqualini, ele que é o chefe da comunicação da Mútua, ele que nos proporciona tudo isso aqui junto com os nossos cameramen aí, a equipe de comunicação, o Guilherme, o Mike, enfim, há 3 anos que eu venho percorrendo e já escutei muito sobre essa questão do assédio dentro da engenharia para mulheres. E eu não fiquei perplexo, porque a gente sabe que eu trabalho no Congresso e sei que isso acontece naturalmente, mas você vem dizendo que a forma que você se comporta, a forma que se posiciona, sim, isso realmente evita ou diminui? Faz total diferença, né, a forma como você se impõe. Acredito que o engenheiro dentro de uma obra, ele tá ali para se posicionar, para trazer diretriz para as pessoas que estão lá e não ao contrário, né? Então eu acho que o posicionamento faz total diferença para trazer respeito. E o respeito, ele está alinhado também muito com a humildade, né? Então às vezes você chega ali conquistando a galera, trazendo a galera para você, ninguém vai querer fazer o mal para você, né? Dificilmente alguém vai te enxergar com maus olhos. Eu acredito que muito de posicionamento. Posicionamento, sim, ele evita o assédio. Qual o papel do engenheiro civil na análise e escolha de terrenos para empreendimentos de grande porte? Nós fazemos toda a análise de viabilidade técnica e legal, né? Na projeção do lote. Dali são vistos vários fatores, populacional, densidade populacional, né? Característica do solo, enfim, são N parâmetros que são avaliados para que aquele local seja bom atrelado ao uso que vai ser estabelecido lá dentro, né? Então, por isso que é feita essa análise de viabilidade técnica e legal.
se vai ser possível. O uso que o cliente quer colocar naquele terreno, seja ele atacadista, seja ele hospitalar, educacional, tem que ver se é compatível com a região, com a densidade populacional, né? E também com as características de potenciais urbanísticos. Então, o que o engenheiro faz é unir essas informações e levar para o cliente para ver se o negócio dele vai ser uma boa escolha, um bom negócio. Você acredita que a digitalização de documentos nos órgãos públicos tem facilitado o trabalho avançar? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Hoje posso falar com muita propriedade do sistema aqui de Brasília, de aprovação de projeto, e já tendo experiência em outros estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia. Aqui em Brasília, hoje, o sistema ele roda perfeito. Ele é totalmente automatizado. Para você marcar reunião com o analista, é online. Para você protocolar um processo, é online. Os carimbos são todos online. Não existe mais aquela coisa de você imprimir prancha, levar prancha, né? E funciona muito bem aqui. As análises são rápidas, não tem entrega na demora, justamente porque não se perde processo não desce, processo não sobe. Não, tá tudo ali dentro de um sistema centralizado, porque hoje aqui é na Central de Aprovação de Projetos, né? Não fica mais em cada administração, que seriam as prefeituras aí em outros estados. Então, assim, aqui em Brasília, eu posso dizer que com a experiência que eu tenho, é um modelo de aprovação, de sistema de aprovação aqui em Brasília. Qual foi a grande obra que você fez, assim, que você diz, essa que eu encontrei muita dificuldade, mas essa aqui também foi muito mais prático, foi muito mais fácil de fazer? Tem uma obra que ficou marcada para mim, que foi a minha primeira obra, né? Que ela... Como é que é fazer a primeira obra? A minha primeira obra, ela tinha só 10.500 metros quadrados, a minha primeira. Foi um atacadista, né, daqui nacional. E aí, ele foi posicionado, obra... Para quem está nos assistindo, 10.500 metros quadrados equivale ao quê? Para as pessoas terem uma noção. A um mercado atacadista, a um açaí, a um atacadão, certo. Tá? E aí, essa primeira obra que eu fiz... ela é posicionada exatamente na frente onde eu cursei o meu ensino médio. E eu já não morava mais nessa cidade. Então, é uma obra que ficou marcada para mim, porque dali eu cresci. E o propósito que eu tinha de me formar e passar por algum lugar e falar, caraca, eu ajudei naquilo ali tem o meu dedo, eu fiz parte daquilo, se concretizou na minha primeira obra, né? Foi muito legal, porque hoje eu passo lá e falo, tem muitos projetos aqui em Brasília que foram assinados por mim, né? Então, assim, mas essa obra em específico foi uma obra que me marcou, por ser a primeira, ser uma obra grande, e tá posicionada ali perto de onde eu cresci, de onde eu fiz o ensino médio, né? Cursei ali. No ensino médio, você já tinha esse desejo de ser engenheira? Segundo ano do ensino médio. Segundo ano. Então, já imagina, fui pro terceiro. Então, como é que foi construir a obra de frente Você imagina, de onde iniciou o sonho, né? Exatamente, foi muito gratificante. Eu passo lá hoje cheio de orgulho. E meu pai queria que eu fosse advogada. Apesar de mexer com a construção civil, ele também construía. Cresci também dentro do canteiro. Acredito que tenha tido essa influência, né? Mas é muito gratificante. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Sou apaixonada por regularização, toco obra, faço obra, entendo bastante, mas hoje o meu foco, a minha missão é ajudar pessoas que entendem que o sistema é burocratizado e desburocratizar isso. O que é que você acha que poderia melhorar no sistema de legalização? Justamente essa parte do sistema mais automatizado. Eu acho que a transparência, volto a dizer, a transparência do governo, né, dos estados, dos municípios, com o interessado, né, te dá visibilidade do que está acontecendo no processo em tempo real. Isso facilita muito, né? Treinamentos, aqui em Brasília existem muitos treinamentos para isso, né? Treinamentos constantes para ensinar como fazer, onde fazer, o que colocar, como protocolar. Então, eu acho que a boa vontade também de ajudar do sistema como um todo. Qual foi a maior dificuldade que você teve na legalização de uma obra, ou dentro de uma obra, na construção civil? E como você resolveu essa dificuldade? Como você saiu dela? Certo. Foi dentro desses empreendimentos de grande porte, né?
Inclusive, também quero agradecer a empresa a qual eu trabalhei durante esse tempo, né? Foi uma escada dali para o meu conhecimento, para que eu pudesse aprender. Foi nessa empresa, trabalhando para esses empreendimentos de grande porte, onde tinha uma situação em que, em 1990, havia sido aprovado um empreendimento, e esse empreendimento, naquela época, tinha parâmetros urbanísticos que eram condizentes àquela realidade, né? E aí foi feito um retrofit, foi feita uma mudança de layout, de uso daquela edificação, e eu fui convidada para fazer parte do projeto. Quando a gente se deparou com os novos parâmetros, nada cabia dentro dali do contexto do lote. E aí a gente ficou se perguntando, e agora? Aborta esse projeto? Aqui não cabe, aqui não dá? Ou a gente vai tentar, de alguma forma, encontrar algo na lei que possa ir ao nosso favor? E aí nós buscamos isso, apresentamos evidências de que aquele empreendimento era bom, trazia benefícios para a sociedade, né? E conseguimos reverter, né? Era uma questão de permeabilidade na época, a obra ela não tinha nenhuma permeabilidade, porque na época não exigia, então não tinha grama nenhuma, nada que pudesse, né, ser permeável. E do nada a gente tinha que colocar 15 mil metros de grama no empreendimento. Nós conseguimos manter o que já havia sido aprovado por um direito adquirido da época e conseguimos construir. Hoje o empreendimento ele funciona, tá lá bonitinho. Que conselho você daria para as pessoas que estão, para esses jovens que estão cursando a faculdade, né, a licenciatura em engenharia, ou que tem esse desejo de cursar engenharia, mas estão no ensino médio ainda? Hoje, a faculdade, eu não sei como tá, mas na época em que me formei, não tinha nada falando sobre isso, sobre regularização de imóveis, que o engenheiro, ele precisaria assinar como responsável técnico. Vamos falar de um contexto geral, de engenharia civil. Certo. Qual conselho você daria para uma pessoa seguir a carreira de engenharia civil? Para esses que estão estudando e para aqueles que têm desejo. Certo. Hoje a engenharia civil ela é muito versátil. Ela te permite seguir em várias linhas. Você pode ser desde um engenheiro de obra, a um orçamentista, a uma pessoa que é especialista em regularização, uma coisa que é até muito voltada essa parte de regularização para direito, porque tem que ler lei e tudo mais, mas pra você ver o tanto que é versátil, né? Então, assim, o que eu dou de conselho para as pessoas que estão começando aproveitem a fase do estágio. O estágio vai te trazer muitas aberturas de visibilidade para você entender o que ali pode te trazer, o que você gosta de fazer. Então, corram atrás de estágio, façam estágio em diferentes lugares, não fiquem só em um lugar o estágio inteiro, né? Para você se descobrir. Porque eu me descobri especialista de legalização no estágio. Eu fiz um estágio na Central de Aprovação de Projetos e dali em diante me apaixonei e continuei. Pois bem, nós estamos conversando aqui com a engenheira Ana Carolina, ela que é especialista em regularização de grandes obras, né? E eu gostaria que você se sentisse à vontade, Ana, para você colocar aquilo que você acha que é necessário, que não foi abordado até agora. Nós estamos chegando ao fim do programa, mas você tem tempo de colocar aquilo que você acha que é importante. Certo. Para as mulheres que ainda nem se decidiram ainda se querem seguir na carreira, tem medo às vezes pelo preconceito, né? A engenharia civil permite sim que você seja uma engenheira de sucesso, que te traga muitas possibilidades de conhecimento aí pelo mundo. Eu, como engenheira mulher também, viajei aí o mundão quase todo, né, a trabalho. Então, assim, desejo que tenham muito sucesso, que aproveitem ao máximo a faculdade para que se tornem bons profissionais. E assim, nós estamos encerrando mais um programa Transforma Mútua Podcast. Não esquece de seguir a Mútua nas redes sociais, vai lá, ativa o sininho para que você não perca nenhum programa, curta e compartilhe nosso conteúdo. Eu gostaria de desejar a todos muito obrigado pela companhia, estar conosco até agora. Fiquem com Deus e na paz.